Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Da SAF Tricolor. Bom dia, doutor Bartolomeu. Bom dia, Jorge Soares. Bom dia aos ouvintes do seu programa. Quais são as novidades, já que há 3 dias, 4 dias, ninguém mais falou sobre a SAF? Veja bem, Jorge Soares, que eu ia renunciar, como todos sabem, ao Conselho Fiscal, à presidência e até como membro do Conselho Fiscal. Mas, a pedido do presidente Bruno, do executivo, do presidente Vitor Melo, do Conselho Deliberativo, do presidente da Comissão Patrimonial e dos colegas do Conselho Fiscal, eu posterguei essa renúncia para quarta ou quinta-feira, até que a nossa direção, o presidente Bruno, que é quem tem as atribuições legais, a competência de tratar da SAF com os investidores, pudessem negociar mais algumas coisas e chegarem a um consenso para que a gente efetive essa SAF, que é, sem dúvida nenhuma, importante para o Santa Cruz e para a restauração do Santa Cruz como um grande time de futebol poderoso, né, e que possa chegar até uma série importante do Campeonato Brasileiro. E eles estão negociando e acredito que haverá um consenso nesses dias, né? De modo que a Comissão Fiscal não se reuniu ainda, se reuniu, mas para tratar apenas da aprovação, dar o parecer sobre o balanço de 2024, os demonstrativos financeiros e as contas do presidente Bruno, bem como o planejamento financeiro e econômico e do futebol para 2025. Esse parecer já foi dado e provavelmente hoje o Conselho Deliberativo está se reunindo para fazer essa aprovação das contas do presidente Bruno. E nesse período eles têm negociado, pelo que eu tenho ouvido, né, eu não participo das negociações, eu só vou participar do parecer pela aprovação ou não do que ficar acertado entre a diretoria executiva, a presidência do clube com os investidores. Cabe a gente apenas dar o parecer, não cabe participar da negociação. Eu só participei de uma reunião com 2 desses investidores até hoje, a convite do presidente Bruno, que foi exatamente quando fui receber os documentos relativos ao que já estava acertado até então, que são mais de 200 páginas de documento que a gente teve que examinar, porque além da proposta inicial, a proposta vinculante inicial, que era de 60 dias, foi prorrogada algumas vezes a pedido dos investidores, porque o primeiro avalista do lastro financeiro dos investidores havia se afastado do processo. E aí eles pediram prazo para conseguir um novo avalista e parece que conseguiram uma empresa, a IARC, alguma coisa, que vai avalizar os investimentos prometidos por eles. De modo que eu acredito que essa semana, Jorge e seus ouvintes, eu acho que nós estaremos chegando a alguma conclusão e aí a comissão se reunirá para dar o seu parecer. Eu continuo mantendo o meu ponto de vista de que o estádio não pode ser transferido, não é nem porque eu não queira, é porque a lei proíbe essa transferência definitiva, seja a lei da doação, seja o Código Civil, que diz que a gente não pode, ninguém pode, nem pessoa física, nem jurídica, assinar um contrato se comprometendo por fato de terceiro. Ou seja, qual é esse fato de terceiro? A modificação da lei, a alteração da lei, porque não cabe a gente fazer isso. Cabe ao prefeito do Recife, que tem a iniciativa, e à Câmara de Vereadores em deliberar e aprovar ou não essa alteração, permitindo a transferência. E mais do que a transferência, o desmembramento do terreno para destacar o estádio do Arruda daquela parte da frente, que é a parte social
e de lazer e a parte administrativa, bem como o ginásio que continuará com o Santa Cruz Futebol Clube Associação. De modo que eu estou esperançoso de que nós chegaremos a um consenso. É preciso que a gente tenha calma, nós não estamos vendendo banana no meio da rua, não estamos vendendo pirulito com um apito na boca chamando o comprador. Nós estamos vendendo e transferindo o Santa Cruz Futebol Clube, que tem 112 anos de existência. Nós estamos transferindo o estádio de forma gratuita para esses investidores que vão explorar ele durante 70 ou 100 anos. Eu até concordo hoje, Jorge Soares, com o pleito deles que seja 50 e mais 50. Eu preferia 70 anos, 35 mais 35. Mas até nessa parte, para não dizer que eu estou dificultando a realização da SAF, eu concordo. Mas com a transferência, de forma nenhuma, eu concordo. E vou até mais além. Eu não concordaria nem que houvesse alteração da lei. Eu acho que aquilo é um patrimônio do Santa Cruz Futebol Clube Associação, é o patrimônio do nosso torcedor, do nosso sócio, dos nossos conselheiros, porque ele foi construído há mais de 50 anos, na verdade 70 anos a primeira fase e a segunda fase 53 anos. De modo que aquilo foi construído por várias gerações e nós não temos o direito de entregá-lo de graça a quem quer que seja. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu só tenho 2 pontos que eu venho defendendo. É a preservação dos direitos dos sócios contribuintes que estejam em dia até a data da aprovação da SAF pela AGE, pela Assembleia Geral de Sócios, né? Os sócios proprietários de cadeira e de camarote, para que eles tenham seus direitos preservados, porque eles compraram aquelas cadeiras e aqueles camarotes, de modo que aquilo não é uma mera concessão, né? Então, isso sendo preservado, o direito dos sócios, porque a SAF não vai ter sócio, vai ter acionista. Então, esses sócios de hoje do Santa Cruz terão o direito de ingressar no estádio por um preço menor de ingresso, e aquela parte social não terá problema nenhum, porque continuará com o Santa Cruz Futebol Clube Associação. O senhor acha que daqui para sexta-feira o presidente Bruno Rodrigues e os investidores chegarão a um consenso? Eu tenho essa esperança, Jorge. Eu sou plenamente favorável à SAF. Eu venho dizendo isso, não sei por que ser favorável à SAF e a SAF com esses investidores. Agora há muita desinformação, há muita má-fé também, né? Os próprios investidores têm cometido alguns equívocos, porque eles vêm pagando alguns blogs aí, inclusive fizeram um perfil no Instagram, a Cobra Coral Participações, dando informações que não são verdadeiras para os nossos sócios e torcedores, né? De modo que isso criou um clima de guerra. Deixou de ser uma negociação para virar um clima de guerra. Chegou ao ponto que um jogador do Santa Cruz, um empregado do clube, contratado para jogar futebol, que aliás não vem jogando nada, não disse a que veio ainda esse jogador, termina o jogo lá em Natal e ele dá uma entrevista dizendo que tem que ter a SAF e que tem que ser transferido do estádio. O diretor que não gostasse ou quem não estivesse votando, que fosse embora. Não é possível isso, esse jogador teria que ser punido. Se eu fosse o presidente, eu rescindia o contrato dele por justa causa, porque não cabe a jogador estar se metendo na administração do clube, estar se metendo nas negociações do clube. Cabe ao jogador receber o salário dele e jogar futebol, que ele é pago para isso, ele é empregado do clube para exercer essa função, e não para se meter na administração do clube. Veja a que ponto chegou essa guerra. Há uma guerra de desinformação, de agressão, de ameaças desnecessárias, porque ninguém quer o mal do Santa Cruz, não. Eu tenho 20 anos só de trabalho ali dentro do Santa Cruz, desde 2008. Fernando Bezerra e eu pegamos aqui fechado, literalmente fechado, sem estádio, sem série, sem nada. Nós recuperamos tudo, nos classificamos 2 vezes para a Série D, ganhamos 2 Copas Pernambuco, preparamos o clube para logo em seguida ser campeão estadual lá dentro da Ilha do Retiro. E chegamos até a Série A novamente. Deixaram cair mais uma vez, estamos ficando novamente sem série, né? Nós estamos
agora jogando a Série D, porque o retorno nos deu essa vaga, porque ele se classificou para a Série C. Senão a gente continuaria sem série. E aí vem um bocado de bobagem, dizendo, por exemplo, que se não houver a SAF, o Santa Cruz não vai se classificar na Série D. Não tem nada a ver, a SAF não está investindo nada ainda. A SAF nem existe ainda, na verdade, né? E eles não estão investindo nada até agora. Esse mesmo jogador que está dizendo bobagem aí, que dizem que foi a SAF que contratou, não é verdade. Quem contratou foi o Santa Cruz. E quem paga o salário dele é o Santa Cruz. De todos os três que dizem que foi a SAF. A SAF, quando muito fez, foi dar um aval. Dizer, olha, vão para o Santa Cruz, porque se a SAF continuar, vocês serão bem-sucedidos lá e tal. Mas quem contratou e quem está pagando é o Santa Cruz Futebol Clube. Se nós estamos fazendo uma boa campanha até agora na Série D, isso é o trabalho exclusivo do presidente Bruno Rodrigues, que vem tirando sangue de pedra para pagar os jogadores em dia. E estão em dia. A última folha foi paga, assim, com um empréstimo de 550 mil feito pelos investidores. Não foi dado, não. Um empréstimo de 550 mil. Mas eu sou favorável à SAF, sim. Eu acho que é importante para o Santa Cruz. Agora, eu acho que a gente deve preservar o patrimônio do Santa Cruz. Nós estamos entregando um estádio de graça por 70 ou 100 anos, seja lá qual seja o prazo, né? Nós estamos vendendo o Santa Cruz praticamente de graça. O que vai ser essa SAF? A SAF vai ser constituída com um capital inicial de R$100 mil. São 100 mil ações a R$1, cara. O Santa Cruz vai ficar com 10%. Ou seja, a marca Santa Cruz, que tem 112 anos de existência, está sendo vendida por R$10 mil. Eu tenho um apartamentozinho na Madalena aqui, que eu comprei há 6 anos atrás, por 300 mil, que vale quase 600 mil, e que me dá um rendimento de 3.500 por mês. Quer dizer, em 3 meses eu ganho R$10.500. Então, são essas coisas que é preciso que todos olhem, mas eu acho importante. E outra coisa que é um engano, né? A SAF vai investir R$1 bilhão no Santa Cruz. Não é verdade. Não é verdade. Ela vai tentar gerar receitas de até R$1 bilhão em 15 anos, com a marca Santa Cruz, com a camisa, as cores, a bandeira, o hino do Santa Cruz e o seu patrimônio material imenso, que é a sua torcida. E vai explorar o estádio do Arruda para gerar essas receitas, recuperando o estádio, fazendo uma espécie de arena multiuso para shows, etc., para arrecadar dinheiro, porque também, de rigor pela lei, não pode ser usado para outras atividades que não seja a desportiva. Mas como esses shows, essas coisas serão usadas para arrecadar fundos, para investir no Santa Cruz Futebol Clube, aí eu acho que não há impedimento. Tanto é que nós mesmos já fizemos show de Paul McCartney, show de Roberto Carlos, onde o Santa Cruz ganhou algum dinheiro. Foi um produtor que é santa cruzense, Bruno Rego, que fez esses shows que rendeu muito ao Santa Cruz. De modo que eu sou favorável e acredito que a gente vai chegar a um bom termo. E, de qualquer maneira, mais uma vez eu quero esclarecer, eles só vão investir no Santa Cruz no próximo ano, quando tiver concluída a coisa. E é 25 milhões em um ano na Série D, se tiver ainda na Série B, parece que 35 se tiver na C, 50 se tiver na B, e 100 milhões ou 70 milhões se tiver na Série A. Esses são os investimentos. E a aporte financeira imediata que eles vão fazer é apenas 7 mil e pouco, 7 milhões e pouco, para iniciar os pagamentos da RJ, que é preciso que a gente aprove a RJ antes da SAF, porque senão não terá SAF também, né? E mais, pela lei da RJ, quando terminar, for aprovado pelos credores o plano de recuperação, vai haver um leilão. Vai haver um leilão. Se alguém chegar com um preço melhor do que o que os atuais investidores estiverem propondo, será dado para outro. Essas coisas que muita gente não sabe, não entende da lei, não tem os documentos que eu tenho para examinar e ficam dizendo bobagem o tempo todo, né? Então, esse investimento, 7 milhões e pouco, e só investirão até 65 milhões no pagamento das dívidas da RJ, né? E as dívidas da RJ são 280 milhões, que mais um deságio
de 30% a 40%, vai cair aí para uns 240, 230 milhões. Eles só vão aportar até 65 milhões. Investimento no estádio são 10 milhões em 2 anos, o que dá apenas 5 milhões por ano. Eu vou dizer uma coisa, 10 milhões não dá nem para maquiar o estádio, quanto mais para recuperar ele. Né? Doutor Bartolomeu, se os investidores aceitarem o seu parecer, mesmo assim o senhor renuncia? Não, mas talvez não, porque pelo que eu lutei, que é defender o estádio do Santa Cruz e os torcedores e sócios do Santa Cruz, né, eu ficarei sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O senhor pode mudar dessa ideia de renunciar, não é verdade? Posso sim. Embora muito magoado pelas agressões que sofri, quando eu estou apenas defendendo os sócios do Santa Cruz e o patrimônio do Santa Cruz. É